Olá, estamos dando sequência aqui aos vídeos aula para o WPS-ERP na parte de engenharia e hoje nós vamos visualizar como que funciona, como é feito os cadastros de componentes industrializados. Tá? Componentes industrializados que são aquelas peças que vão sofrer industrialização, né, que vão ser processadas e que vão se transformar depois num componente montado ou até mesmo num produto final. Tá? Hoje nós vamos falar necessariamente das peças base e prateleira. Né? Base e prateleira, que nós sabemos que são componentes que compõem aí, os balcões, armários e também outros produtos lá na frente. Tá? Então nós vamos falar inicialmente de um cadastro mais simplificado, né, num cadastro padrão de base e prateleira. Por que base e prateleira? Porque elas são peças que têm praticamente a mesma posição e a usabilidade muito parecida, então os cadastros são bastante semelhantes. Então a gente vai agrupar esses cadastros aí nesse momento. Tá? O nosso intuito é que no final a gente consiga montar um balcão completo nesse vídeo aula, nessa engenharia, conhecendo todos os artefatos, as possibilidades do sistema. Ok? Então hoje, bases e prateleiras será o nosso assunto. Então diretamente aqui dentro de engenharia, em produtos, nós temos o nosso cadastro padrão. Todas as bases, as prateleiras e outros componentes nós vamos poder filtrar, nós podemos cadastrar as linhas, grupos e subgrupos aqui, né? Componentes industrializados, aí vai ter tipo base, tipo prateleira e tal, ele já tem os cadastros dentro, né? A gente consegue ver aqui. E também no tipo componente industrializado, onde vão estar todos, tá? Tem alguns cadastros aqui, a gente vai fazer agora do zero, só para pegar bastante os detalhes desse tipo de cadastro. Bom, inicialmente nós vamos cadastrar um produto tipo interno base, é só a nomenclatura parecida, tá? É mera coincidência, mas não quer dizer, né, não existe um tipo interno para cada produto, base, lateral, sarrafo, prateleira, porta, enfim, base porque é um produto base que serve como base para outros produtos, que é uns produtos com engenharia, né, que passam pelo setor produtivo, tem engenharia paramétrica, tá? Então o tipo interno é base, é que o nome aí sim vai ser base ou prateleira ou sarrafo, enfim, como a gente vai nomear agora, tá? Esses produtos a gente começa aqui, eu gosto de destacar bastante que eu preciso cadastrar um código, tá? Para que a tua nomenclatura padrão interna do sistema tenha uma codificação para essas peças. São códigos que depois a gente vai poder automatizar a parte de usinagem, né? Ou mesmo que não automatize, que seja outro software de desenho, de projeto que faça usinagem, mas eu tenho integração com essas ferramentas de fora, com esse software de desenho, Promob, SketchUp, 2020, TriCAD, TopSolid, enfim, várias ferramentas, eu preciso ter códigos padronizados para poder intercalar essas informações. Tá? Então, eu vou sempre cadastrar desse jeito. Eu vou cadastrar agora um produto chamado base. Eu vou dizer que é uma base com usinagem, ou com canal, com rasgo, enfim, só para diferenciar da minha base normal. Então, primeiro eu vou dar um nome só para base com canal, por exemplo. Eu vou chamar assim, tá? Ou com rasgo, melhor. Então é uma base que vai um rasgo, né? Rasgo para depois encaixar o fundo, tal. E vai outras furações também de fixação, mas só para entender que quando eu tiver um corpo sem fundo eu uso a base lisa, né? Então essa é a base com rasgo. Então eu posso chamar BAS de base e RAS de rasgo, né? Ou somente B de base, R de rasgo, né? Ou BARA. Então assim, na verdade, vocês vão criar uma nomenclatura que seja fácil de identificar. Não também muito grande, né? Senão a gente começa a ter códigos muito abusivos ali. Então eu vou botar num padrãozinho aqui, BARAS, tá? Essa vai ser a minha nomenclatura. Não tem endereço, porque esse é um produto industrializado, não vai ter endereço físico, né? O conferido, a gente lembra, só vou colocar quando eu tiver com o cadastro 100% conferido, funcionando tudo ok. Se quiser fazer um desenho da base e colocar aqui também pode, mas não há necessidade nesse momento. Tá? Então aqui é basicamente assim. Na classificação, então, agora a gente vai cadastrar então aonde ela está acoplada, né? Então aqui é em componentes industrializados, bases, né? Já é um subgrupo que eu tenho criado, você pode criar do teu agrado aqui essa informação. E o tipo,
obrigatoriamente componente industrializado. É essa tipo aqui que está não mudar. Por quê? Eu já expliquei isso algumas vezes em outros cadastros, em outros vídeos, vou explicar novamente que o tipo componente industrializado, ele está fixado ali no sistema, ele é padrão e não pode ser mudado e deve obrigatoriamente ser utilizado para esses produtos que são industrializados. Por quê? É isso que determina que esse cara vá para a lista de corte, vá para a parte da produção depois do sistema lá na ordem de produção. Tá? Então, é dessa forma que tem que ser os cadastros de componente industrializado. Aqui eu posso configurar mais ou menos do jeito que você achar melhor, mas aqui, obrigatoriamente, componente industrializado. Ok? E acabamento. Tem acabamento na base? Obviamente que tem, mas é um acabamento variável. Essa base pode assumir qualquer cor, qualquer característica de cor. Então, ela não vai em um acabamento único definido aqui. Ela vai ser aplicada depois lá na engenharia. Tá? Mais à frente a gente vai falar disso. Dimensões. Não tenho também necessidade de botar dimensão. Por quê? Porque a base é uma peça paramétrica, então ela vai assumir qualquer dimensão. Então eu não preciso colocar nenhuma dimensão aqui, nem como padrão, nem limite, nem sugerida. Ok? Essas informações ficam restritas depois ao produto final, né? Ao produto já acabado. Propriedades. Aqui existem algumas informações importantes, tá? Caso você vá trabalhar com código de usinagem paramétrico, feito dentro da engenharia, você pode aplicar aqui as nomenclaturas, né, as siglas, os códigos, né, para que ele interprete na hora de gerar as referências de usinagem, tá? A lado A e lado B, tá? Mas isso é para que, se você tiver lá o desenho dessa base padrão, com as furações e os rasgos padrões dentro da tua máquina de usinagem, da tua CNC, e ele vai compor esse código com as medidas para que, quando você faça a leitura, ele pega aquele desenho padrão e aumente, dinamize lá as medidas para fazer a furação. Depois, mais à frente, a gente vai falar um pouquinho disso. Tá? Mas não é um campo obrigatório. Se você não botar, ele automaticamente vai pegar outros códigos, vai pegar outras informações e vai fazer lá as referências. Ok? Grupo de transformação, não preciso colocar nada, porque essa base é um componente, não é um material que troca entre si. Setor destino eu posso definir, né? Se essa peça eu vou utilizar ela na montagem de caixa, por exemplo, que eu vou montar o caixote, vou levar o balcão pronto, eu utilizo na montagem de caixa. A partir da montagem de caixa não existe mais base. A base ela vai se transformar num corpo, num balcão, ou num armário, e assim por diante. Tá? Então, montagem de caixa é o setor destino padrão dessa base. Vai esquadrejamento nessa peça? Eu preciso recortar essa peça depois de cortado, ou seja, corto a maior, faço algum processo, alguma laminação, alguma duplagem e depois recorto de novo, faço esquadrejamento? Nesse caso não. Se tivesse, você poderia informar aqui. Quando a gente estiver cadastrando algum item nesse sentido, nós vamos mostrar esse campo, esse recurso. E acabamento de borda, sim, eu utilizo borda nessa peça. Ela é uma base com rasgo, é uma base que fica entre as laterais, se a tua composição do balcão for desse jeito, né? Então, fica entre as laterais, então eu vou aplicar borda aonde? Eu vou aplicar borda sempre na parte frontal da peça, né? Na largura da base ou no comprimento do MDF, tá? E vou aplicar também na outra parte de trás, que é a outra largura ou o outro comprimento. Então seriam nos dois comprimentos. Por isso que é C e L, é comprimento e largura, porque eu estou falando do MDF, tá? Da chapa. Então é nessas posições aqui. Essas posições são as larguras da base. É a largura da base, mas é o comprimento do material. Tá? Nós vamos ver isso aqui agora, falando um pouquinho, quando a gente aplicar o material, o MDF na base, nós vamos ver esse relacionamento, né? Que nós temos 3 dimensões para o componente, largura, altura e profundidade, e temos 2 dimensões para a chapa, que é largura e comprimento. Tá? Então, esse aqui é o veio do material, está no comprimento, então as bordas são 2 comprimentos da base. Ok? Isso depois vai automatizar essas imagens para o plano de corte e tudo mais. Compra. Aqui eu vou botar basicamente assim, tá? Unidade, unidade e 1. É campo obrigatório, tá? Mas eu uso assim mesmo, unitário. Não tem fornecedor,
não gero reserva nem controlo estoque dessa base, porque é um produto industrializado, não tem estoque mínimo, nada disso é necessário. Custo, eu tenho que adicionar algum custo, obrigatoriamente, mesmo que não vai ter valor inicialmente, porque o custo não está agregado à base, sim aos materiais e processos, mas eu crio aqui, se quiser jogar aqui uma dedução, joga, mas não vai interferir por enquanto. Não vou disponibilizar para venda, porque não é a base que eu vou vender separadamente, a não ser que seja, né? Mas só um custo padrão, para que esse registro possibilite essa base a entrar dentro do builder quando a gente for inserir nas engenharias, nas vendas e produção, enfim. Filhos, aqui agora, então, eu vou definir quais são os itens utilizados nessa base. O que compõe essa base? Então, a nossa base, ela é composta de materiais, MDF e fita de bordo, e de processos, né, que são a mão de obra empregada na composição dessa peça, que são, basicamente, no nosso caso, o corte, a parte de usinagem e a parte de laminação de fita de borda, ok? Então, nós vamos usar esses itens para fazer o nosso cadastro aqui, tá? Então, nós vamos partir aqui para adicionar no mais os filhos, os agregados, tá? Vamos iniciar então com a parte de processos, né? Corte de chapa. Nós vimos aqui que para o nosso sistema, para um melhor levantamento, apuração de produtividade, melhor conferência de desempenho de máquina e até para simplificação do custo, nós definimos que o corte de chapa é uma operação por unitária. Então, cada peça que é cortada tem um processo de corte, não é pelo tamanho, não é pela área, não é por nada disso, ok? Então a quantidade é 1, não tem largura, altura, profundidade nem comprimento, não preciso dessas dimensões, não tem nenhuma condição, texto, acabamento de borda, acabamento de inserção, desculpa, setor destino, nada disso. Ele é um padrão, sim, calcula o valor, insere na importação. No caso dessa base ser importada, eu vou inserir, sim, a chapa, ok? E aqui são informações que não diz respeito ao processo. Muito simples. Quando eu insiro um processo na peça, ele vai solicitar para mim aqui o itinerário desse produto. Então, por enquanto só tem corte, eu vou deixar assim. A partir do momento que eu vou incluindo outros processos, ele vai agregar para mim lá mais itinerários para eu fazer a sequência correta que essa peça vai passar na produção. Colagem de bordo, esse já é em metro. Então eu preciso estar direcionado aqui a informação por metro. Bom, como é que a gente calcula isso por metro então? Aqui agora eu entrei aqui nesse lapisinho que entra para a tela de fórmulas, de variáveis, que agora a gente vai começar a falar um pouco mais de engenharia. Como eu preciso calcular a quantidade, a minha peça está aqui, é uma base, né? Aqui está o sentido do veio, então eu tenho aqui e aqui atrás a borda, ou seja, nas larguras, né? Mas que a gente definiu aqui dentro, dentro do sistema a gente definiu como comprimento, porque é o comprimento da chapa. Depois nós vamos ver um pouquinho sobre isso também. Então mas para o cálculo da medida da peça eu uso a largura. Então, como é nas duas larguras, é largura duas vezes. Porém, eu criei uma variável aqui chamada primeiro, perda de borda, tá? Por quê? Essa variável, sempre que criar uma variável, obrigatoriamente eu preciso colocar o cifrão no início e no fim, né? Ela é uma variável calculate, porque vai calcular informações. Eu dei o nome de perda de borda, criei um grupo aqui, e eu botei um valor de 30, por quê? Porque cada lado de borda colada eu perco 30 milímetros, né? Por que 30 milímetros? Porque é o tanto que a máquina ali tem a tupia de entrada ali, o tanto que ela absorve ali no corte para fazer o arremate da peça, ok? Então essa variável aqui. A outra variável que eu posso criar daí então é uma borda largura. Por quê? Porque como toda vez na largura eu vou ter a largura mais a perda, então eu já crio uma variável, né? Eu criei uma variável chamada borda largura, tá? Deixei um grupo de área aqui, onde ela pega a largura mais a PB, que é aquela minha perda de borda de 30, e depois já divide por 1000, porque eu quero em metros, tá? Então, ela já ficou aqui largura mais
perda da borda dividido por 1000, tá? Então, é essa a fórmula que eu vou usar aqui, borda largura, para quantificar o processo de borda. Porém, não é só uma vez, né? É vezes 2, porque são nas duas larguras. Então, ele vai dar para mim aqui um resultado de 2,46. Se eu pegar aqui a minha largura, internas aqui, a minha largura tá 1000 metros, né? Se eu botar aqui, ó, como se a minha largura fosse 1000 e testar, ele vai dar 2,6, que é os 2 metros mais a perda, ok? Então, é dessa forma que eu calculo. Também não vai nenhuma outra informação aqui, tá? Aí ele já abre para mim as duas opções, ó. Eu posso, então, ter os dois processos aqui que eu posso depois ordenar para cima e para baixo, né? E definir qual é a sequência lógica da minha peça. Depois eu tenho usinagem, porque essa base vai rasgo. Então, usinagem. Aqui, nesse campo, eu sempre tenho que começar digitando pelo menos uns 3 ou 4 caracteres e aí abrir a pesquisa, tá? Aí ele vai trazer aqui as informações. Usinagem também é unitário. Uma usinagem para uma peça, tá? Para a facilidade dos cálculos. Então, é básico assim, não tem segredo. Agora sim, eu vou criar o meu itinerário final. Beleza, para processos é isso. Agora a minha base precisa aplicar o MDF e a borda em si, tá? A borda basicamente vai usar a mesma coisa aqui, né? Então, se você quiser simplificar, você pode duplicar esse cadastro. Na verdade aqui, você não precisa manter no itinerário, né? Você duplicou aqui, aí você pode editar e só trocar isso aqui para a borda que você vai utilizar. Como é uma peça de 18, que eu vou fazer essa base em 18, a borda que eu uso é a borda de 22, tá? Então eu vou selecionar aqui uma borda de 22 por 0,45, tá? Que é o meu padrão. E eu vou usar essa daqui, ó, sem cor, somente engenharia, que foi o que a gente já verificou nos cadastros anteriores, quando eu cadastro os materiais, borda, MDF, perfil, qualquer coisa que é matéria-prima que vai trocar, que vai se transformar a partir da cor, eu vou usar esse cadastro genérico. Por quê? Porque depois, dependendo do material que for escolhido, se for carvalho, branco ou qualquer outro, ébano, monet, ele vai se automatizar o cadastro, tá? Mas eu vou usar essa daqui que é da minha engenharia, tá? Como é borda, não preciso me preocupar com dimensões também, tá tudo certo. A única coisa que eu tenho que definir é, essa borda então, quando ela se transformar, ela vai receber a cor de que parâmetro, de que filtro de acabamento de inserção. Eu vou usar aqui corpo, porque a base, né, se a base for branca, a borda vai ser branca. Se o corpo for preto, a borda vai ser preta e assim por diante. Ok? Então, dessa forma aqui, fechou. Essa é o meu cadastro de borda. O MDF, eu vou escolher aqui MDF de 18 e ele também vai ter um MDF de engenharia, tá? Obrigatoriamente eu preciso cadastrar com esse MDF aí? Não, você pode usar qualquer MDF, o branco ou qualquer um como se fosse padrão. Mas eu aconselho na engenharia a usar um material genérico. Por quê? Porque ele tem um preço desconcertante, é um preço totalmente fora. E você, obviamente, já nas suas validações, nos testes, você já reconhece que esse material é um material só para engenharia. Então não vai aparecer lá um MDF branco para cortar uma base se na realidade teria que ser preto e você que sem querer fez alguma coisa errada, não trocou, ficou branco e você achou que está certo. Então é preferível botar esse material genérico, tá? Bom, o MDF é por metro quadrado, então eu preciso calcular a quantidade de MDF que vai para essa base. Então a relação aqui das medidas estão para a base, né? Então o que eu vou fazer? Eu vou ter que calcular e já existe algumas fórmulas que você pode cadastrar também, já pode pré-cadastrar essas variáveis, tá? Uma delas é a área base. O que é a área base? Nada mais é do que a largura dividido por 1000 vezes a profundidade dividido por 1000. São as dimensões relativas da nossa base, tá vendo? Eu tenho largura e eu tenho profundidade. Por que não altura? Porque a altura é a espessura do material, então eu desconsidero nesse caso. Eu uso só a largura e a profundidade. Sempre olhando a peça aplicada ao móvel. Se você olha um móvel de frente, a primeira coisa que você vê ali deitadinha, tal, na posição, é a base. É dessa forma aqui, nesse formato, tá? Daqui a chapa, daqui a base. Aqui subiria as laterais, né? E teria toda a composição. Então, largura e profundidade são as dimensões de área que eu utilizo para calcular um metro quadrado do MDF. Obviamente, se a gente vier aqui, nós vamos conseguir ter esse cálculo, né,
de teste. Ó, 0,59 metros quadrados. Por quê? Porque a minha largura está 1000 e a minha profundidade está 590. Se eu botar 500 redondo aqui, ele vai fechar aqui em 500, 0,5 metros quadrados, já convertido. Ok? Então essas variáveis, essas fórmulas, elas vão facilitar bastante no teu desempenho da engenharia. Caso você queira alterar alguma informação, você altera muitas vezes só a variável, a fórmula padrão, e aí ele replica para toda a engenharia. Facilita aí no teu desenvolvimento. Bom, agora vem dois pontos importantes aqui, e aqui é preciso bastante atenção. Eu vou me prolongar um pouquinho no vídeo, mas vou dar bastante ênfase para essa parte, porque no início, até você estar acostumado com a ferramenta, você vai ter alguns conflitos, vai ter alguns atritos aí que você vai não vai se acostumar tão fácil, vai se confundir, tá? Existe o seguinte critério: nós estamos aplicando um MDF numa base. O que acontece? Quem vai cortar, quem vai sair na lista de corte para cortar é a base. A base nos fornece aqui as medidas de largura e profundidade, certo? Isso ficou bem claro. Porém, quem que vai ser cortado efetivamente é o MDF, tá? O MDF nós trabalhamos com duas dimensões, largura e comprimento, que é isso aqui. Tá aqui a minha chave de MDF, eu tenho largura e comprimento. O comprimento sempre está relacionado ao sentido do veio, ao sentido do material. Ao comprimento é o lado maior da peça, da chapa, tá? Então, comprimento e largura, ok? Isso está na minha chapa. Então, o que acontece? Como aqui está o MDF, eu preciso definir qual é a medida da largura desse MDF e qual a medida do comprimento. Altura e profundidade, esquece por enquanto, nós não vamos trabalhar, por quê? Porque aqui nós estamos falando de MDF, então altura e profundidade, esses campos aqui de fora, ó, essas informações, estão relacionadas ao material que você está agregando, tá? E os campos internos, que é a alimentação, que vai vir da onde, se é um valor fixo, se é um valor variável, vai vir do pai dele, que é a base. Então, nós temos que aplicar largura e comprimento para o MDF, que é isso aqui. Largura e comprimento, tá? Então, nós vamos fazer o seguinte: a largura do MDF é o que da base? Que dimensão da base vai para a largura do MDF? É só a gente fazer isso aqui, ó. Nós fizemos aqui um exemplo bem claro. Eu pego a minha base, como o sentido da minha base, o sentido do veio corre nesse sentido aqui, horizontal, né? Então, para a largura, né, da minha base, então eu vou pegar e vou colocar essa base na chapa exatamente como ela seria cortada, tá? Nesse sentido aqui. Sentido do veio do material, da peça, é o mesmo sentido do veio da chapa. Então, aqui nós temos a largura da chapa. O que é da base que ficou relacionada com a largura da chapa aqui? O que se relacionou aqui? Foi a profundidade, né? Tá vendo? A minha relação foi a profundidade. Então, ou seja, a profundidade da base é a largura, está para a largura da chapa. Então, vamos lá. Vamos ver como fica na prática. Largura da chapa vai pegar a profundidade da base. Ok? Quando sair na lista de corte, a largura dessa chapa vai pegar a profundidade que a base tiver, tá? E o comprimento, como é que ficou? O comprimento ficou para a largura, tá? Ficou para a largura. Vamos até fazer o seguinte para ficar bem claro aqui. Então tá aqui, ó. O comprimento da nossa chapa ficou com a largura da base, tá? Então vou aplicar aqui largura. Simples assim, tá?
é muito importante se atentar a isso, porque senão as informações do sentido da peça, o veio do material para sair no corte depois saem invertidos. Então é bastante importante. O MDF tem largura e comprimento, e a largura vai receber alguma dimensão variável da base, que nesse caso é profundidade e largura dessa forma assim. Confunde, né? Porque aqui eu tenho a largura do MDF, aqui eu tenho a largura da peça, mas com essa ilustração do desenho ali da peça aplicada à chapa, facilita bastante a nossa visualização, né? O nosso trabalho, ok? Então, também é um material, não preciso condição, texto. Acabamento de inserção a mesma coisa, vai trocar a cor do MDF de acordo com o filtro de inserção do corpo, né? É um padrão e tal, tudo certinho, beleza? Então, aqui nós fechamos então o nosso cadastro da base, né? Pais não tem, tributação não tem e derivados por enquanto nós não vamos falar também, está salvo esse cadastro. Como eu comentei que nós íamos cadastrar também a prateleira, e a prateleira ela é do mesmo sentido, na mesma posição, é só você imaginar isso aqui. Ao invés de componente base aqui, nós chamarmos isso de prateleira, tá? É a mesma coisa. Está tão igualmente relacionado, certo? Está tão igualmente relacionado que a prateleira é exatamente igual à base. Então, a gente pode fazer o seguinte, a gente pode simplesmente cadastrar do zero a prateleira e depois importar os filhos da base, tá? É possível fazer isso, ou simplesmente clono a base e já assumo todas as características para a prateleira. Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou cadastrar do zero, produto novo, tipo base, interno, e vou dar o nome de prateleira. Nesse caso agora, eu vou trabalhar como se fosse uma prateleira fixa, tá? Prateleira fixa, ok? Vou chamar ela aqui de prat fix, tá? Então ela é um componente industrializado, prateleiras do tipo componente industrializado, ok? Também não tem acabamento, não tem dimensões, propriedades. Como é uma prateleira fixa, ela vai, inclusive, borda na mesma posição da base, dois comprimentos, né? Nos dois comprimentos que são as larguras, na verdade, da peça, né? A prateleira, como é fixa, eu já faço a montagem direto na caixa. Se fosse uma prateleira removível, né, que a gente vai fazer depois ali também, vocês vão ver que muda um pouquinho a atribuição das bordas e tal, então eu tenho que mexer um pouquinho aqui, tá? Eu vou só replicar aqui as informações do código de usinagem, tá? Mas não é obrigatório. Aqui a compra, mesma coisa, né? Padrão aqui para todos os componentes industrializados praticamente vão ser assim. Custo, também vou aplicar um custo aqui sem valor, sem nada, só uma margem para trabalhar. E aqui filhos, como ela é exatamente igual à base, o que eu vou fazer? Eu vou obter filhos aqui, digito aqui base, vai aparecer os meus cadastros, base com rasgo, é isso aqui que eu quero. Ok? Então, faço o meu itinerário aqui. Ah, mas essa prateleira fixa ela também pode ser de 25. Ok, pode ser de 25. Pode ser de 25 sim. Então, o que acontece? Eu tenho que aí fazer algumas alterações. Ou eu crio a prateleira já na dimensão, tá? Ou eu faço condicionamento de material, ok? O que seria o condicionamento? Eu posso soltar aqui dentro mais um MDF, mais uma borda, no caso o MDF de 25 e a borda de 29, tá? E condicionar que quando a altura da prateleira for de 18 ou de 25, vai escolher um ou outro material, certo? Então, seria uma possibilidade de a gente fazer, tá? Eu vou inclusive mostrar para vocês que não tem muito segredo fazer. Dupliquei a borda e o MDF, né? Dupliquei aqui os dois. Um deles eu vou trocar então e vou aplicar aqui como se fosse uma borda de 29, tá? Eu já tenho cadastrado essa somente engenharia, ok? E a outra
eu vou virar aqui também, é o meu MDF de 25. Então essa minha prateleira ela não tem medida fixa e ela pode variar. Não estou dizendo que essa é uma forma mais saudável, tá? Até por questões de nomenclatura, de padrão da empresa, eu definiria já as prateleiras num tamanho fixo, tá? Mas tá prateleira de 18, prateleira de 25, cada um com a sua. Mas eu vou montar aqui um esquema só para vocês entenderem. Todas elas estão como padrão, tá vendo? Então, se eu inserir isso na engenharia hoje, eu inseri desse jeito. Agora eu posso vir aqui e condicionar. Então eu vou entrar nessa borda de 22 por 0,45 e vou fazer uma condição que isso só vai entrar quando a altura for igual, duas vezes, a 18. Então quando a prateleira vier com 18, ó, false, porque a altura não está 18, ele vai destacar essa cara aqui. Mesma coisa o MDF. Condição, quando a altura for igual a 18, tá? E aqui ficaria a mesma coisa para essa daqui, tá? Quando a altura for igual a 25. Ok? Dá para fazer dessa forma também, tá? Fica dinâmico? Fica, porque você tem apenas um cadastro de prateleira unificado, tá? Onde ele escolhe os materiais de acordo com essa condição da altura, tá? Se depois eu aplicar essa prateleira em algum móvel, né, eu escolho se eu quero 18 e 25, ele já aplica automaticamente, escolhe o material. Beleza? Caso você não queira fazer dessa forma, tá? Caso você queira criar unicamente, você pode, eu já tenho outra prateleira fixa aqui criada também, você pode ver que ela já é, no caso, com 25 padrão, então poderia até colocar aqui 25 milímetros, porque ela é uma prateleira fixa de 25, tá? Então, ela já ficou padronizada aqui e ela já tem os materiais de 25 direto, ok? Então, também funcionaria assim. Ah, mas eu tenho uma prateleira agora que é móvel, tá? Também é de 25, por exemplo, mas é móvel. Então eu posso clonar essa daqui, botão direito clonar, tá? E eu simplesmente vou alterar algumas informações que são específicas aqui. Vou chamar ela de prateleira móvel de 25, tá? Vou dar um código para ela. Continua sendo um componente industrializado prateleira do tipo componente industrializado, tá? A única coisa é que daí nós temos aqui uma característica que é o seguinte: prateleira móvel, eu colo borda nos 4 lados, tá? Então eu vou também mudar essa informação dentro, eu vou aqui aplicar um custo nessa prateleira e vou mudar essa informação dentro do meu material. A minha borda não é mais borda largura vezes 2, só ela é borda largura vezes 2, eu isolo isso aqui num parênteses para garantir a minha fórmula matemática, boto aqui um outro cadastro que é o borda profundidade vezes 2 também e somo aqui no meio, tá? Somo aqui no meio. Por que borda largura vezes 2 mais borda profundidade vezes 2? Porque a minha prateleira, nesse caso eu colo borda nos 2 comprimentos e nas 2 larguras, certo? Eu estou dizendo comprimento e largura da chapa, tá? Então eu boto nos 4 lados. Os 4 lados é largura vezes 2, profundidade vezes 2. Tá? Então isso também confunde um pouco. Para cálculo de borda e de processo na peça, eu uso as dimensões da peça, largura e profundidade. Mas lá no meu cadastro, aqui onde eu aplico a informação de borda, é o que vai sair no plano de corte. Lá no plano de corte ele avalia largura e comprimento. Então por isso que aparece 2C, 2L e tal. Aqui é 4 lados, tudo bem. Mas é só para entender, para vocês entenderem. Então, fiz isso na borda, tem que fazer isso também na colagem de borda, né? Que é o meu processo aqui, tá? Então, eu vou criar aqui também essa condição para ficar bem certinho as minhas fórmulas e eu conseguir fazer os cálculos, ok? Então, ficou show de bola, né? Borda largura vezes 2 mais borda profundidade vezes 2. Aqui eu estou, então,
finalizando, cadastrando minha prateleira móvel. Ela é igual a outra prateleira, o mesmo material, tudo, o mesmo processo, só que ela é móvel. Ah, mas a móvel não vai usinagem. Vai, se você apoiar num pino, a usinagem vai só lá na lateral para botar o pino, se for um pino redondinho padrão. Mas se for um Rastex ou, né, um pininho que você faz, uma cava, um furinho ali na prateleira, ou um VB, aí você vai usinar também, então ela é igual. Padrão, cadastramos aqui, então nós temos a prateleira fixa de 25, a móvel de 25 e essa fixa que é ajustável, não tem medida, ela pode ser tanto de 18, 25 e se quisesse fazer de 15 também dava, é só botar o material de 15 lá dentro, as bordas para 15 e condicionar com a altura. Ok? Então finalizamos aqui o nosso cadastro de componentes industrializados, prateleira e base. Algumas possibilidades que a gente tem aí. Mais à frente vamos seguindo com outros componentes até a composição do nosso produto final. Ok? Até a próxima.